Vou avançar com então a nossa apresentação, passando a apresentar uma vez mais, faz parte comigo da equipa o professor António Pedro Costa, também é um dos formadores, e aqui o meu nome é Fábio Freitas. Este é um dos meus e-mails de contacto, se caso pretenderem tomar alguma informação, alguma dúvida, e vamos ter então uma demonstração de como investigar mais e melhor com suporte ao WebQDA. E eu gostaria de iniciar com este grande braço de ferro que muitas vezes existe e que, na minha opinião pessoal, é totalmente desnecessária, que é este conflito entre investigação qualitativa e quantitativa, este positivismo que muitas vezes é colocado como sendo a excelência da investigação, barra aquela que estes estudos fenomenológicos que muitas vezes são vistos de uma forma assim não tão, por exemplo, não visto com uma certa credibilidade, e é contra este preconceito que muitas vezes existe na investigação que nós nos temos que colocar. Nós não estamos nem pretendemos dizer que a investigação quantitativa é pior do que a investigação qualitativa. Elas simplesmente têm as suas características próprias e a nosso ver, elas complementam-se em muitos casos, ou na boa parte dos casos. Enquanto nós olhamos e quando passamos na dimensão quantitativa, estamos sempre associados e associamos a questionários, não é? A perguntas fechadas que depois são representadas de forma numérica, através de estatística e por aí adiante. Enquanto que os estudos qualitativos associados muitas vezes a entrevistas, inquéritos, questionários, mas com perguntas abertas e transcrições de focos de grupo, etc. Podemos ter também áudios, vídeos. São outro tipo de dados que muitas vezes eles caracterizam-se por ser mais profundos. Porque enquanto os estudos quantitativos nos dão uma realidade, porque nós quando perguntamos um sim ou não, ou talvez, são dados factuais, não é? Não há ali uma grande subjetividade. Nos dados qualitativos, essa questão da subjetividade, e podemos ver mais adiante, muitas vezes é colocada como entrave. Mas, por outro lado, nós conseguimos encontrar informação mais profunda, justificações, por vezes, para as respostas que não encontramos nas perguntas que são caracterizadas por serem perguntas fechadas. E eu gosto muitas vezes de utilizar este exemplo, que é da imagem de alguém que está perante o seu público. E para nós chegarmos ao momento do espetáculo, que seria a publicação da nossa tese, a publicação do nosso artigo, o capítulo do livro, que seja, nós temos de passar por um processo. Esse processo é um processo por vezes doloroso, um processo difícil. Todas as pessoas que já passaram por isso, por escrita de uma tese, por ter que analisar dados, nós nos frustramos muitas vezes nesse processo, mas o objetivo de toda dessa frustração, por vezes termos passado por essas dificuldades, é o único, que é de apresentarmos o nosso estudo, o nosso trabalho e darmos o nosso contributo à comunidade científica. Daí que o WebQDA apresenta-se como uma solução, não para evitar que vocês vão partir os pratos, não é isso, porque o processo de aprendizagem, todos nós vamos cometer os nossos erros, todos nós vamos ter as nossas dificuldades, barreiras, mas o objetivo é este, é que quando chega o momento do espetáculo, que seria, por exemplo, a defesa da tese, a publicação do artigo, etc., nós possamos fazer boa figura, nós possamos fazer com que tudo o que esteve para trás possa nos ter ajudado a melhorar e a aperfeiçoar aquilo que é o nosso resultado final. Daí que o WebQDA e qualquer outro software de análise qualitativa apresenta-se como um apoio. Ele não faz o processo por vocês, ele não resolve por vocês aquilo que será sempre e continuaremos a defender um processo humano de análise de dados. O que ele ajuda é a flexibilizar, o que ele ajuda é a sistematizar esse processo, fazendo com que nós façamos ações que numa situação que seria manual demoraríamos, se calhar, semanas, possamos fazer em poucas horas, entendem? Então é aqui que está a grande diferença. Eu queria dar um rápido exemplo daquilo como poderia ser o resultado ou efeito de encontrar utilidade para os dados qualitativos. Isto, por exemplo, é uma campanha de marketing de uma empresa desportiva que todos nós conhecemos, a Nike, que desenvolveu a dado momento esta caixa de isopor que lá dentro parecia que tinha assim cubos de gelo e depois um saco de transfusão de sangue. Mas tinha uma frase curiosa que dizia: se tem uma coisa que nos identifica é o sangue. Bom, isto
podemos pensar, mas o que é que isto tem a ver com a Nike, com os artigos esportivos? Isto parece que aparentemente não tem a ver com nada. Mas, na realidade, se formos vendo ainda mais perto, cá está a tal frase e nós já vimos ali um símbolo, uma coisa diferente. Mas o que é que será isto? Bom, na realidade isto não é nada mais, nada menos do que uma campanha de marketing de um time, como dizem no Brasil, de futebol, chamado Internacional Porto Alegre, que a dado momento fez certamente um estudo relativamente ao sentimento que os seus torcedores tinham pelo time e chegaram à conclusão que era algo que certamente que está no sangue, não é? E que nos identifica, que é único. Então, por isso que esta foto tem a pessoa a segurar na camisola e sai ali pedaços de sangue. Então, houve alguém, certamente. Aqui alguém a dizer deve haver colorados, não sei o que é que seja, mas deve ser do Grêmio, Porto Alegre, desculpem lá se houver outros times, mas o que nós queremos neste momento é demonstrar que a investigação qualitativa nos pode dar informação muito pertinente relativamente àquilo que é o sentimento, é a paixão. Por vezes nós não conseguimos numa investigação puramente quantitativa, em que normalmente as perguntas são muito superficiais e de resposta rápida e fechada e que não nos permite nós, por vezes, irmos a esta profundidade interessante que nós vemos neste exemplo. Outro caso muito concreto, por exemplo, se fizermos uma viagem, eu viajei, já conheci este país, o Japão, e eu dou isso como exemplo. Eu posso ter tirado, isto foi uma foto que eu tirei lá, explicar como é que é o Japão, mas o que é que adianta eu explicar e mostrar estas fotos dos locais onde eu estive a quem nunca esteve? Eu posso mostrar, eu olho para ela e tenho dados nestas imagens, pronto, até dados qualitativos, evidentemente, mas nada de como nós estarmos no local e aprofundarmos a nossa experiência. Nunca será real, eu nunca conseguirei transmitir se eu disser apenas, o Japão, se eu me pergunta, gostaste do Japão, sim ou não, talvez, eu digo sim, mas ok, mas o que é que gostaste? Porque é que esta cultura te interessa tanto e te entusiasma e parece ser diferente? E eu tenho uma oportunidade de poder dar conteúdo, dar um contributo em termos de informação, em termos de dados, que irão complementar aquilo que seria uma resposta muito simples, se gostei de viajar ou não gostei. Eu gostei porquê? E o que é que mais me entusiasmou? O que é que não gostei tanto? E por aí adiante. E então, falando agora concretamente sobre os desafios de investigação qualitativa, nós trabalhamos com muitos dados. É de facto uma diversidade enorme de dados com que trabalhamos. Temos de trabalhar com vídeo, com fotografia, com texto, enfim, com muitos tipos, enquanto essencialmente a investigação quantitativa trabalha com estatísticas através de inquéritos por questionários, não é? E é essencialmente isso. Nós, na investigação qualitativa, privilegiamos, evidentemente, outro tipo de fontes. Depois, a diversidade dos formatos de tipo de dados. Já falei ali que podíamos ser texto e vídeo e imagem, mas queria dizer relativamente aos contextos de investigação. Nós não trabalhamos unicamente relativamente como é que é de explicar? Não trabalhamos unicamente a uma temática, nós temos uma diversidade de temáticas, nós podemos trabalhar em várias áreas, daí que também é muito interessante nesta investigação quantitativa. E depois há a quantidade dos dados. E confirmamos que a investigação quantitativa é exigente neste capítulo. Em entrevistas, para quem trabalha com transcrição de entrevistas, tem que analisar, nós falamos em páginas e páginas de informação. E trabalhar com esses dados é desafiante e tem a sua exigência. Daí que o suporte a um software de análise qualitativa ajuda imenso nesse processo. Depois também a articulação com as metodologias quantitativas, chamados métodos mistos. Esse é um desafio que também é colocado aos investigadores, que, para quem principalmente trabalhar com métodos mistos, tem que fazer essa articulação depois com os respectivos softwares de análise quantitativa. Depois temos a triangulação de análise, os trabalhos em grupos multidisciplinares, o que é também muito interessante. Nós podemos trabalhar com pessoas da área da educação, mas ao mesmo tempo estamos a trabalhar com pessoas na área da saúde, porque imaginemos que queremos aplicar contextos pedagógicos desenvolvidos na área da educação, mas aplicados à saúde, então por vezes temos que ter essas equipas multidisciplinares
E depois, um facto que não podemos fugir, que é a maior exigência pela transparência e validação dos dados que nós analisamos. É uma exigência que temos que concordar. Como há uma grande subjetividade nos dados que nós trabalhamos, o que pode acontecer é que, por vezes, temos que passar por um processo de validação muito exigente. Mas isso passa, evidentemente, por nós partilharmos o nosso projeto com outros pares, para que eles possam validar aquilo que foi o nosso processo de análise e ter 3 ou 4 investigadores a verificar o nosso processo de investigação para que o mesmo seja validado. Depois, a integração das TIC em toda a fase deste processo, que é o que neste momento estamos a fazer. Muitas vezes temos esta questão da subjetividade. Quando olhamos para esta imagem, o que é que nós podemos estar a concluir? Bom, é alguém que está feliz, está triste, está a chorar, isto está a cortar cebola, não é? Eu podia estar a cozinhar, eu às vezes faço essas caras quando estou a cortar cebola. A cebola é terrível às vezes. Então, quando nós não temos um contexto, e olhando apenas para esta imagem, pode ser algo muito subjetivo. Nós precisamos de mais informação para muitas vezes interpretar o que aqui está. Esta pessoa pode ser alguém que acabou de entregar a sua tese de doutorado na faculdade e está a chorar de alegria do alívio que é de ter-se finalmente aliviado nesse processo. Mas entra neste campo da subjetividade. É de facto um processo muitas vezes difícil e que por isso nós precisamos desse processo de validação. E não imaginamos, por exemplo, o que é que seria escrever uma tese numa máquina de datilografar. Há universidades, por exemplo, a universidade onde tirei o meu doutoramento, ela não impede que eu pudesse entregar a minha tese datilografada, mas sejamos sinceros, já viram o desafio, o tempo que eu iria demorar a escrever uma tese numa máquina de escrever? Como é que eu iria inserir, por exemplo, as referências bibliográficas? Eu iria ter que as inserir à mão, é verdade, mas depois tinha que escrever um fim, apontar tudo. Para inserir uma figura, um gráfico, vocês já viram como é que eu teria que fazer? Bom, temos que ser sinceros, há 40 anos eram assim, há mais de 40 anos era assim que se fazia, 30. E houve muita tese a ser escrita desta forma, mas o processo era muito mais lento, era muito mais exigente, muito mais complicado. Daí que é a mesma coisa, nós temos 2 formas de subir de um andar para o outro ou descer, neste caso se nós quisermos fazer o inverso. Eu posso fazê-lo através de uma escada rolante ou posso fazer uma escada normal. Qual é a vantagem de uma e desvantagem de outra? Bom, a vantagem de uma é que eu posso chegar mais rápido sem me cansar, mas tem uma desvantagem, eu não estou a fazer exercício físico. Do outra, do lado direito, na escada normal, eu posso subir, canso-me mais, demoro mais, mas pronto, estou a queimar algumas calorias. Então, há vantagens e desvantagens em alguns processos, mas tudo isto se adequa à necessidade que eu tenho, à exigência daquilo que eu tenho. E, por fim, e para terminar esta parte, é relativamente àquilo que é dos objetivos deste software. É organizar a informação, é sistematizá-la. Quando alguém nos dá um discurso, muitas vezes que as ideias estão ali todas embaralhadas, nós precisamos de um software que nos ajude a sistematizar os conceitos, as categorias que nós queremos analisar e depois para que quem for ler, o leitor, outros investigadores que queiram consultar sobre aquilo que foi desenvolvido, possam ler, possam absorver essa informação, mas de uma forma organizada e sistematizada. Mas para isso nós temos que passar por esta fase, não é? Não se constrói um edifício sem um projeto, não se constrói um edifício onde se possa viver sem vermos todas as questões de segurança, de materiais que ele vai ser construído, timings, tudo isso. Então, esse processo de criação e escrita académica de uma tese, de um artigo, tem fases, tem etapas, entre as quais faz parte esta, que é a análise de dados qualitativos com recurso a software. Eu vou então agora interromper o compartilhamento e vou passar, neste caso, ao compartilhar o próprio software WebKDA. Eu espero que todos ainda me estejam a conseguir ver. Então agora vou compartilhar a tela, mas relativa ao WebKDA propriamente dito. Até, aliás, vou fazer aqui assim, compartilhar a tela. Creio que estão todos a ver, correto?
Então é o seguinte, eu já estou aqui, já entrei no WebKDA, pronto, eu fiz o meu login e entro quando eu tenho login, que normalmente é no link app.webkda.net, para aquelas pessoas que querem ter uma demonstração gratuita durante 15 dias, poderão fazer o registro no site webkda.net e têm depois de ativar uma licença no qual têm direito a 15 dias para poder utilizar gratuitamente o software. Esta é toda a lista, o ambiente onde tem toda a lista dos projetos. Eu vou criar agora um projeto, vou-lhe chamar aqui webinar, vou dar um nome, hoje é dia 30 de setembro. Ok, pronto. Vou dar o projeto, o nome ao projeto, pedir por ali descrição, e ele ficará, no vosso caso, se fosse o primeiro projeto que vocês queriam, ele ficará no topo, enquanto neste caso, no meu caso, ele ficará ali no fim, porque foi o último projeto com que eu criei. Para eu entrar, e aqui há algumas questões de usabilidade que é importante esclarecermos, para selecionar eu só tenho que fazer um clique. O clique eu seleciono qualquer coisa no WebKDA, mas se eu quiser abrir e entrar eu tenho que fazer duplo clique. Isso é a mesma lógica que nós temos nos computadores. Então faço duplo clique e vou poder agora entrar no meu projeto, que está vazio, não tem nada. Então, eu queria chamar a vossa atenção para estas áreas. São 4 áreas que aqui estão, sendo a última gestão, que eu vou começar por esta, e as 3 primeiras são 3 dimensões importantes. Que são inspiradas em Bardin. Bardin, para quem não está familiarizado, é uma das maiores teóricas sobre a análise de conteúdo, e então o WebKDA assume que a sua influência, pelo menos na teoria de Bardin, relativamente à análise de conteúdo, só que alterando a nomenclatura, não tem exatamente a mesma nomenclatura que Bardin atribuiu, mas o conceito é exatamente o mesmo. Apesar que existem outros teóricos que a análise de conteúdo tem outros níveis, outras ramificações, outras etapas, mas nós no WebKDA resolvemos restringir estas 3. Mas vou passar então à parte da gestão e explicar o que é isto da gestão e muito rapidamente. Vocês podem no vosso projeto, e para quem tem interesse em trabalhar principalmente de forma colaborativa, esta parte é interessante. Porquê? Se vocês querem criar um projeto onde vão ter vários investigadores a trabalhar nele, eu sei que deve haver um caso de algumas das pessoas que estão a participar neste webinar, que é uma situação real, vocês deverão ir à parte da gestão. Primeiro, um de vocês tem que criar o projeto, pode ser a pessoa que está a liderar o projeto em si, cria o projeto e depois vai aqui à parte de utilizadores, clique em utilizadores e vai convidar, nesta parte diz convidar outros utilizadores. Aqui o meu nome está repetido, mas não reparem nesta questão. Eu posso convidar então utilizadores para fazer parte. Como é que eu faço o convite? Clicando então aqui em convidar. Quando eu faço o convidar, eu tenho que inserir o e-mail com o qual o outro investigador se registrou no WebKDA. E perguntam vocês, mas esse outro investigador tem que ter licença paga para poder utilizar o projeto? Eu digo, depende. Depende da função para a qual ele está a ser convidado. Se ele for apenas convidado, como aqui aparece, pré-definido convidado, o que é que este convidado tem? É apenas um perfil para visualizar o projeto. Ele só pode ver. Por exemplo, o processo de validação, ele poderá entrar no projeto, ver o projeto. Ele não pode apagar e acrescentar conteúdo, fazer análise, ele não pode, mas pode validar. E o processo de validação passa por criar anotações, comentários, um pouco como acontece no Word, relativamente àquelas unidades de texto que possam vir a ser codificadas. Está bem? Então, para isso, ele teria que ter um convidado. Mas, de todas as formas, ele precisa de fazer o registro na plataforma do WebKDA. Okay? Ficou claro? Não basta apenas ter um e-mail e colocar um e-mail qualquer. Confirmem primeiro com que e-mail a pessoa se registou na plataforma do WebKDA e é esse e-mail que vocês colocam aqui para fazer o convite. Mas existe um outro perfil que é o de colaborador. Este perfil de colaborador, sim, ele tem que ter uma licença, uma conta ativa no WebKDA, uma conta paga. Porque ele vai entrar como colaborador e vai interferir, vai intervir, vai poder trabalhar, apagar, criar novos códigos-árvore, enfim, ele vai poder mexer com qualquer um de vocês. A única diferença, ele não pode apagar o projeto, nem apagar, duplicar o projeto, porque isso é uma competência do gestor.
Vocês são gestores a partir do momento que criam o vosso projeto, e são os proprietários desse projeto. Contudo, podem mudar o gestor do projeto. A dado momento, imaginemos que vocês deixaram de estar a liderar aquele projeto, querem que outra pessoa que estava no projeto passe a ser ele a liderar, vocês podem ali, no mudar gestor, clicar e selecionar. Neste caso eu não tenho nenhuma outra pessoa acrescentada, por isso não me aparece aqui o nome, mas podem então alterar. Ok? Existem outras questões, como o diário de bordo, muito interessante para quem está a escrever a sua tese de doutoramento e estava no processo de análise dos dados qualitativos, porque aqui podem fazer um diário de bordo do seu processo diário, das vezes que utiliza o WebKDA, o que é que fez, como é que organizou os dados. Isto para a parte metodológica na vossa tese pode ser muito interessante. Inclusive, os colaboradores, por exemplo, os orientadores que vocês possam convidar para validarem e verem os vossos projetos, podem deixar aqui comentários, vocês poderem ver também. E é como o nome diz, é um diário. Depois temos um fluxograma, ou um fluxo de trabalho, onde podemos ver aqui propostas de várias etapas que vocês podem ir fazendo, se já fizeram, se não fizeram, se está realizado ou por realizar, observações que vocês possam acrescentar, principalmente em trabalho colaborativo é muito interessante para saber se o que é que já está feito, o que é que não está feito. Então isto é quase como um guia, uma proposta de um guia. Fechando esta parte, vamos agora propriamente às outras 3 dimensões do WebKDA. O chamado fontes, codificação e questionamento. O que é cada uma destas 3 elementos principais? Fontes. Fontes será tudo aquilo que será a matéria-prima com a qual nós vamos trabalhar. Se vocês têm entrevistas, então fonte são as entrevistas. Se vocês vão trabalhar com perguntas abertas, o inquérito de questionário, então serão essas perguntas, as respostas às perguntas abertas. Se serão vídeos, fotos, o que for. Tudo que é documentos, texto, imagem, vídeo, áudio, são consideradas fontes. Depois temos as chamadas fontes internas e fontes externas. O que é que difere uma da outra? As fontes internas são todas as fontes que, em termos técnicos, podem ser importadas em termos de limite técnico, podem ser importadas para o WebKDA sem termos que recorrer a uma cloud. Porquê? Porque o WebKDA usa um servidor na cloud, por isso é que ele é um software que não precisa de instalação física, é um web-based software, é o nome técnico que se dá a este tipo de softwares, que está alojado na cloud, assim como o vosso Gmail. Quando vocês, em qualquer computador, vocês colocando o vosso login, vocês têm o vosso Gmail com as vossas preferências, está lá tudo. Porque ele memoriza e ele está a gravar tudo na cloud. Daí que vocês muitas vezes têm dificuldade em enviar na conta Gmail e-mails com tamanho superior a 25 megas. Ele cria um link para que, e grava normalmente esse ficheiro no Google Drive, e ele cria um link para que a outra pessoa, através desse link, possa descarregar o ficheiro que nós estávamos a tentar enviar, mas que é impedido, bloqueado pelo servidor. O WebKDA, como também tem servidores, há limites que os servidores colocam, faz com que vídeos, essencialmente, estamos a falar em ficheiros grandes como vídeos e áudios, tenhamos a necessidade de colocar numa fonte externa. Ou então, vídeos, por exemplo, que estejam no YouTube. Imaginemos que queremos trabalhar com vídeos, uma entrevista que está no YouTube e nós queremos analisar aquela entrevista ou algo assim parecido. Nós podemos copiar um link do YouTube e incluí-lo e adicioná-lo no WebKDA. Vou rapidamente fazer como é que é este processo das fontes internas. Vamos importar agora uma fonte interna, vamos utilizar aqui uma fonte interna, vamos importar entrevistas. Imaginemos, eu tenho 4 entrevistas, quero importá-las para o WebKDA. Como é que eu faço? Nesta dimensão que é a matéria-prima. Imaginemos que estamos a fazer uma refeição, okay? Preparar um bolo. E estes são os ingredientes do bolo. Nós precisamos de farinha, ovos, leite, o que for necessário para fazer o bolo. Então nós vamos agora buscar esses ingredientes, essa matéria-prima. Então vou aqui a fonte, clicando em carregar ficheiros, seleciono e aparece-me esta janela no qual eu tenho que dizer ali selecionar ficheiros. Ao clicar em selecionar ficheiros, vai-me aparecer aqui uma pasta, eu vou escrever aqui o WebKDA, que é onde eu tenho os meus documentos, dados para trabalhar, e tenho aqui 4 entrevistas. Eu vou importar, selecionar estas 4 entrevistas, estão a ver? Dados para trabalhar. Eu até podia selecionar mais, eu até podia selecionar este vídeo ou esta fotografia, mas vou selecionar só estas 4 entrevistas. Faço abrir e ele vai-me dizer que já aqui estão. Agora eu faço carregar e ele vai-me descarregar as 4 entrevistas. Eu faço uma sugestão, sempre que vocês tenham que trabalhar com entrevistas, tenham um documento para cada entrevistado.
Evidentemente, se for um grupo focal, é diferente. Vocês têm um documento onde está toda a transcrição do grupo focal. Mas não coloquem, por exemplo, um documento com todas as entrevistas. Não recomendo fazer isso e vocês vão entender porquê. Não devem fazer. Uma entrevista um documento para cada entrevista. E colocam assim. Vejam que aparece ali com a informação DocX e ele já importou. O EKDA neste momento já sabe, temos ali uma entrevista. Ele não sabe se é uma entrevista, ele sabe apenas que é um documento de texto. Por isso aparece DocX. Vamos agora importar, por exemplo, um vídeo. Vou ali carregar ficheiros, vou selecionar ficheiros aqui novamente e o vídeo, ele cumpre aqueles requisitos. Ele não tem mais de 10 megas, então eu vou importar este documento, faço abrir, ele vai-me ali aparecer, por acaso ele até tem 12 megas. Ele não tem mais de, creio eu, de 20 megas, esse poderia ser o problema. Faço carregar e ele agora está a fazer o upload do vídeo. Dependendo da vossa velocidade de internet, ele vai ser mais rápido ou mais lento a carregar o vídeo. Mas aqui, como tenho 200 megas, ele é mais rápido. Então, tenho aqui um vídeo. Como vêem, tem ali um ficheiro, ficou com um íconezinho azul. Perfeito, eu já sei. Vamos agora fazer uma outra importação. Carregar uma fotografia. Faço novamente carregar a fonte, selecionar ficheiros e vou carregar agora aqui uma fotografia. Por exemplo, alguém aqui a fazer exercício, faço abrir e faço carregar e ele está a carregar o ficheiro. Ok? Vejam ali, ficou em fotografia. Esta é a forma de nós então importarmos os documentos num WebKDA. Como veem, muito rápido. Se eu utilizasse uma fonte externa, clicando aqui em fonte externa, eu tinha que adicionar um link. E era um link para vídeo ou imagem, porque também podemos ter imagens pesadas ou um vídeo pesado em algum lado. O vídeo, se estiver no YouTube, ele é um link para vídeo na mesma, mas nós não vamos carregar o ficheiro, o que nós vamos é copiar aquele link do YouTube e colocamos lá. Só uma salvaguarda relativamente aos vídeos do YouTube. Tenham atenção, se vocês estão a usar vídeos que estão numa conta de um outro utilizador, caso aquele utilizador apague o vídeo, vocês depois perdem o acesso ao vídeo. Daí que o que sugerimos muitas vezes é que coloquem os vídeos nas vossas próprias contas do YouTube para serem vocês a poderem visualizar sem nenhum tipo de problema. Fechando esta parte aqui de fontes, já vamos voltar depois para mostrar relativamente à importação de um dado, que eu até se calhar poderia agora fazer aqui uma demonstração, mas vamos aqui à parte da codificação antes. A codificação é assim, vamos começar a entrar na parte em que temos que dizer ao WebKDA o que é o quê. Porque assim, o WebKDA sabe que tem lá um ficheiro de vídeo, sabe que tem lá um texto, sabe que tem uma fotografia, mas não sabe mais nada. Nós temos que lhe dizer para que ele possa depois processar a informação. Então, eu tenho que dizer ao WebKDA que há um texto que foi relativamente a uma entrevista feita a uma pessoa Y. Então, eu tenho que lhe dar os chamados atributos descritivos. Eu tenho que dizer que aquele vídeo, por exemplo, diz respeito a uma pessoa Y de X anos, etc, etc. Então, eu tenho que dar esses atributos, eu tenho que dizer a essa parte. Então, daí que na codificação temos estas duas dimensões. Uma que é a dimensão descritiva, onde nós descrevemos a origem da fonte, pode passar até por uma instituição. São dados essencialmente factuais. Temos ali um relatório, é uma visita de estudo. Bom, nós sabemos apenas, temos que dizer, descrever aquelas fontes. E descrevemos através, seja do género ou do sexo, neste caso, da idade, da profissão, da residência, o que nós quisermos. Okay? Então vou dar um exemplo prático. Vamos aqui, então, às classificações de fontes, e para quem tem entrevistas, é desta forma que faz. Eu já vou explicar a diferença entre classificações e descritores. Porque usamos para um caso e usamos para o outro. Está certo? Então vou dar aqui um exemplo. Nós temos uma entrevista e quero dizer ao WebKDA que aquela entrevista diz respeito a um homem que tem X anos e que vive, por exemplo, num determinado país. Está bem? Então, eu vou a classificações de fontes. Os códigos eu não vou entrar por aí porque não teremos o tempo necessário para explicar. Então, vou a classificações de fontes e vou ali e clico em mais classificação. E ao clicar em mais classificação, eu vou dar o nome, por exemplo, da classificação que eu quero. Eu quero entrevistas. Então, eu já escrevo ali entrevistas. E ao clicar em entrevistas, eu vou dizer ao WebKDA que eu criei uma classificação chamada entrevistas. Só que dentro das entrevistas agora vou pôr os diversos atributos.
Então seleciono, não abro, eu só seleciono aqui entrevistas, vocês vão reparar que fica mais azul um bocadinho, e vou clicar aqui em novo atributo, está bem? Então vou clicar aqui em novo atributo e vou chamar, por exemplo, sexo. E este atributo é um atributo de que tipo? Tenho que ali pôr sexo, eu posso pôr as variantes que eu quero, eu pretendo. Agora no tipo, para eu pôr as variantes, eu tenho que dizer que tipo de variante eu quero pôr, se é textual, se é numérica, se é decimal, neste caso, ou se é um número inteiro, mas não, eu quero é texto porque eu vou pôr o masculino e o feminino, está bem? Então vou clicar aqui nas propriedades no mais, escrevo aqui masculino, já ali está, faço OK, então fiquei ali a opção masculino. Agora vou aqui mais uma propriedade, vou colocar, neste caso, feminino. Pronto, vou meter aqui feminino. Faço OK, e já temos as duas variantes. Imaginemos que estamos a trabalhar com entrevistas porque a pessoa não quer revelar, ou outro, estamos a trabalhar com pessoas que, já não estou a falar na questão do sexo, mas estou a falar na questão do género, que as pessoas podem ser transexuais, ou uma outra questão qualquer, porque agora temos que pôr as variantes todas das possibilidades que existem, nós temos que ir adicionando. Terminando esta parte, eu faço ali gravar, no íconezinho da disquete, faço gravar, e eu já tenho dentro das entrevistas uma variante que seria uma propriedade que é sexo, e dentro do sexo é masculino e feminino. Vou colocar agora uma, por exemplo, seria idades. Eu tenho que selecionar novamente a parte das entrevistas, porque é dentro das entrevistas que eu quero pôr este novo atributo, e escrevo aqui novo atributo. E aqui escrevo idade. Ao escrever idade, eu agora tenho uma hipótese. Se eu quiser pôr por períodos de idade, eu ponho texto. Imaginemos que eu queria pôr entre os 20 e os 30. Entre os 21 e os 31. Então eu punha aqui as várias tipologias que eu queria. Mas eu quero meter por inteiro, onde eu vou inserir à mão o número. Então não tenho que fazer mais nada. Só digo que é inteiro. Faço, gravar e está. E por aí adiante, eu agora fazia a reclassificação e metia aqui nacionalidade. Ok. Fazia OK e selecionava nacionalidade. Deixa-me só ver, eu creio que eu não coloquei dentro da... Fiz aqui uma pequena asneira, que eu creio que não coloquei dentro da entrevista e depois ia ter problemas. Então tenho que meter aqui nacionalidade, muito bem. E vou meter aqui nas vários tipos, aí ia ter que meter texto. Ponho aqui PT, para ser rápido, e ponho BR, ok? Já se entende depois que é português e Brasil. Pronto, temos aqui já algumas demonstrações mesmo pôr consoante aquilo que será a vossa necessidade em termos de descrever o sujeito, o alvo da nossa entrevista. Agora, como é que eu digo ao WebQDA quem que é o homem, qual é a entrevista e a idade, etc, etc. É muito simples. Nós voltamos agora aqui, podemos fechar isto para não criar confusão, voltamos às fontes internas e onde reparar aqui que tem uma parte que diz classificação, pronto, dizer classificação não está tudo, mas diz respeito à classificação. E onde está vazio, não tem nada. Assim como não tem nada nos códigos e nas referências. Eu então vou selecionar, por exemplo, esta aqui, vou só selecionar, não preciso de fazer duplo clique, é selecionar, seleciono, e se eu for aqui do lado direito, e se eu clicar em classificações, vocês vão ver uma coisa interessante. Se eu selecionar a classificação, ou clicar aqui em selecionar, eu tenho aqui já a parte que diz entrevistas. E clico em entrevistas e reparem, eu já tenho os metadados quase daquilo que, ou parte daquilo que seriam para colocar os dados. Eu tenho aqui a parte de sexo, eu posso selecionar se é masculino e feminino, posso dizer que este, por exemplo, é o Wilson, é masculino, a idade eu punha, por exemplo, aqui 78 anos, e nacionalidade eu dizia que era do Brasil. Ok? E agora fazia gravar, e vocês vão ver que vai aparecer um visto. Está certo? Então quer dizer que o WebQDA já sabe que tudo o que está aqui dentro deste documento, diz respeito a uma pessoa do sexo masculino com 78 anos e de nacionalidade brasileira. Independentemente do que ele diga, tudo o que lá está, ele já sabe que diz respeito a esta pessoa, a este sujeito. Isto é ótimo, porque neste momento já não precisamos nos preocupar mais. Aquele documento está fechado. Aquela entrevista já está em termos de dados descritivos. Só que, agora vamos fazer uma pergunta. Mas como é que eu faço se eu tiver, por exemplo, um grupo focal? Ou se eu tiver um inquérito por questionário onde eu tenha um documento onde eu importe o Excel
Porque eu posso importar o Excel e automaticamente me criar os chamados atributos descritivos. Porque muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo, vou abrir rapidamente um documento, eu espero que vocês estejam a ver. Eu não estava a contar abrir este documento agora, mas vou para vos explicar. Imaginemos, por exemplo, que vocês estão a querer trabalhar com os inquéritos por questionário, com as perguntas abertas. O WebKDA permite fazer uma chamada, aquilo que é chamado codificação automática, que é uma coisa muito interessante. Isto é um exemplo de um projeto que fiz numa formação no Peru há um ano atrás, onde fiz um teste apenas com alguns. Fiz um inquérito naquele Google Forms, partilhei, onde tinha uma parte que era de a pessoa identificar-se, se era o sexo, a idade, isso está em espanhol, peço desculpa por isso, mas pronto. Tenho a parte aqui do sexo, a idade e a formação académica. E depois tinha uma pergunta aberta. E essa pergunta aberta era essencialmente que limitações encontra para, ou barreiras para a sua produção científica, porque são tudo docentes, são tudo professores, e estava-se a perguntar, tendo em conta aquilo que é a sua vida enquanto docente, quais são as barreiras que fazem com que você não produza tanto artigos científicos, publicação científica, conteúdo científico, não é? Então eles deixaram aqui nas respostas abertas. Então eu queria chamar-vos a vossa atenção. O que nós, para podermos importar este tipo de dados para o WebKDA, repare, eu tenho aqui vários sujeitos, eu não tenho só um sujeito. Enquanto nas entrevistas eu tenho um documento com um sujeito apenas, eu aqui tenho vários sujeitos no mesmo documento. Mas eu consigo importar para o WebKDA e fazer com que o WebKDA me diga o que é que a pessoa do sexo masculino com 40 a 49 anos e tenha mestrado disse. E eu consigo fazer isso automaticamente no WebKDA. Tendo em conta que queria chamar a atenção para uma lógica, que é o seguinte, é a lógica das colunas. Reparem uma coisa, eu vou aqui afastar esta coluna, eu tenho 2, 3, 4 colunas ao todo, sendo que as 3 primeiras colunas são sobre dados descritivos. Nós estamos aqui a falar sobre dados descritivos, se é homem, se é mulher, a idade e, neste caso, o nível académico que tem, neste caso, licenciatura, ou mestrado ou doutorado. E depois temos uma quarta coluna que é sobre os dados, não são descritivos, mas são interpretativos, são aquilo que será a nossa matéria teórica para analisar. É uma quarta coluna. Então como é que eu faço isso agora no WebKDA? Viram? Tem 4 colunas, sendo que as 3 primeiras são dados descritivos. Eu não preciso aqui de guardar, vou fechar, volto aqui ao WebKDA. Se vocês clicarem aqui nas fontes internas, novamente, vamos ali fontes internas, clicarem aqui neste símbolozinho cardinal, ele tem uma coisa que diz codificação automática. Eu vou selecionar e ele importa documentos Excel, neste caso do Excel. Eu vou fechar e vou só mostrar uma outra questão aqui, que é os descritores. Reparem que ao clicar em descritores, que é uma outra dimensão, também descritiva, mas que nós utilizamos para documentos que têm mais do que um sujeito. Esta é a diferença entre classificações de fontes e classificações ou descritores. Eu vou voltar a repetir para não ficar confusão. Quando eu tenho um documento com um sujeito, eu uso classificações de fontes, para entrevistas, essencialmente. Ok? Compreendido? Quando tenho entrevistas, eu uso classificações de fontes. Mas quando eu tenho um documento que tem vários sujeitos, como por exemplo este que eu quero agora importar, este Excel, ou tenho, por exemplo, uma transcrição de um grupo focal, onde tenho o sujeito A, o sujeito B a falar, por exemplo, então eu vou usar descritores. Mas na prática é exatamente a mesma coisa, onde eu tenho que pôr a dimensão descritiva. Só que a vantagem de fazer esta importação desta forma é que ele vai-me criar os descritores automaticamente. Eu não preciso de os adicionar à mão, como fiz com a classificação de fontes. Então vou explicar como é que se faz. Vamos aqui a fontes internas. Clico aqui então novamente neste cardinal. Eu tenho que selecionar um ficheiro Excel, faço carregar, tudo bem, e vou procurar o ficheiro Excel. Está aqui, ficheiro Excel, onde eu vou abrir. Ele vai-me dizer agora que ele tem 4 colunas e 31 linhas. As linhas é indiferente no sentido que, atenção, há limite. Se eu agora não estou em erro, eu creio que o limite deve ser as 500 ou, não sei, entre as 300 e 500 linhas. Se vocês tiverem um inquérito de questionário muito extenso, o que nós sugerimos por vezes é que dividam em várias partes, é a única forma. Mas para já, este número dá para exemplificar. Então está aqui a parte que diz coluna. Nas fontes, é a parte de fonte que é o texto. É aquilo que eu pretendo analisar em termos de informação textual. Não é descritiva, é textual, é o conteúdo teórico. Em que coluna é que estava? Lembro que havia 4 colunas e esta estava na última. Então é da 4 a 4 é
toda a informação que eu vou dizer ao WebKDA, aí está as fontes em termos de conteúdo teórico. Mas em termos de descritores, que é aquela dimensão descritiva, eu tenho da coluna 1 à coluna 3. Eu vou testar agora, eu demorei um bocadinho a fazer este processo, vamos ver se não vai dar erro. Aqui não deu, ele importou. Vejam que já está ali o Excel. Mas querem ver, há pouco estava, nos descritores estava vazio e agora ele já vai passar a estar completo. Reparem, eu agora ao clicar em descritores, ele diz-me aqui, eu precisava era de diminuir aqui um bocadinho, peço desculpa, que senão não vão conseguir ver. Ok, pronto, diminui um bocadinho mais o zoom. Vejam que ele diz, já colocou ali sexo, a idade, todas as várias, eu não preciso escrever porque está tudo nos metadados do ficheiro. Daí que o segredo para isto funcionar bem é vocês criarem um formulário, um inquérito de questionário, no Google Forms, a plataforma que vocês utilizar, onde isto seja bem organizado. Porque quando vocês importarem, vocês vão ver que já está tudo feito. Neste sentido, ele já sabe quem falou o quê. Querem ver? Eu se for agora aqui às fontes internas, vou abrir o formulário de resposta e vou ter todas as respostas aqui. Aqui cada linha é a resposta de um utilizador, de um inquirido. Pronto, incentivos, falta tudo isto. Só que eu não sei quem é que falou quem, eu não sei. Daí que se eu mudar a visualização de códigos, que é a dimensão, já vou explicar que é a dimensão interpretativa, que é a dimensão teórica, e passar para descritores, já vai ficar tudo amarelo, ou verde neste caso. Neste caso ficou verde. Eu ao selecionar uma frase, vejam, ele já me diz, esta frase foi dita por um homem de 30 a 39 anos e tem mestrado. Então ele já sabe, essa dimensão já está feita. Vocês não precisam fazer nada. Ele fez automaticamente. Mas agora queremos fazer aquilo que é o chamado processo de codificação. E esse processo de codificação, vou abrir aqui uma entrevista, por exemplo. Eu tenho aqui a entrevista e eu agora, bom, mas Fábio, eu agora preciso. Já sei que esta entrevista é um homem, está ali, etc. Mas agora preciso começar a criar as minhas categorias de análise, subcategorias de análise. Primeira sugestão que eu dou para aqueles que são alunos de doutoramento e que vocês estão nesse processo, não criem nenhumas categorias de análise ou subcategorias de análise sem primeiro partilhar com os vossos orientadores se essas categorias são bem, ou estão bem criadas ou fazem termos de lógica ou não. Porque depois vocês vão estar a ter um trabalho ingrato de ter que apagar e voltar tudo atrás se o vosso orientador disser não, isto não faz sentido nenhum, deverias mudar esta, dar-lhe este nome ou etc. Daí que sugerimos que definam sempre a priori estas categorias. Vocês dizem, mas não se deve... Então, mas se nós estamos a fazer uma leitura flutuante, há categorias que emergem da leitura. E é verdade. Essas poderão ser acrescentadas à medida que vocês vão lendo. Que será o caso que eu vou fazer aqui. Imaginemos que eu estava a ler e vou vendo aqui categorias que me interessam. Imaginemos que a nossa parte que nós queríamos, nós estávamos a estudar é sobre envelhecimento saudável. Envelhecimento na terceira idade, mas de forma saudável. Então existiam fatores para o envelhecimento saudável. E eu quero analisar o texto e identificar esses fatores. E esses fatores podiam ser, por exemplo, fatores alimentares. Imaginemos que um desses fatores era alimentar. Eu estava a ler uma frase, olha, este é um fator alimentar. Esta frase que está aqui, imaginemos que era esta frase, o discurso desta pessoa está a falar sobre fatores alimentares, mas eu não tenho nenhuma criado. Existe uma coisa que são chamados códigos livres e códigos árvores. Os códigos livres é quando eu tenho categorias únicas. Se eu quisesse apenas fazer fatores alimentares, fatores sociais, fatores económicos, fatores geográficos, etc., etc., eram apenas essas categorias mães. E então eram códigos livres. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, há interesse em nós podermos ramificar essas categorias. Ok, nos fatores alimentares, eu posso ter muita coisa. Uma pessoa tem uma alimentação mediterrânica, um regime, ou neste caso, um regime mediterrâneo, não é diferente daquela pessoa que tem um outro regime alimentar na África ou na Ásia. Ou uma pessoa que seja vegan, é diferente. Então eu convinha colocar essas diferenças. Como é que eu faço? Muito simples. Se eu quero criar códigos livres, é selecionando código livre e no mais, aqui no mais, eu vou criando os códigos. Mas atenção, estas são para categorias únicas, que não têm subcategorias. Normalmente a gente utiliza os códigos árvore, que é este que aqui aparece. Deixa-me só desligar. Código árvore, porque tem categoria e subcategoria de análise. Então eu vou clicar aqui no mais e vou criar, por exemplo, aqui fator alimentar. Ok? E essa é a categoria mãe.
Clico OK, vejam, dentro do área tenho um fator alimentar. Só que dentro do fator alimentar agora eu queria ter as várias subcategorias. Agora, eu vou selecionar o fator alimentar e vou criar uma nova subcategoria. Vou meter aqui, por exemplo, vegan. Pronto, uma pessoa que é vegan, isto pode ser um fator, pode ter impacto na longevidade, neste caso, um envelhecimento saudável. Já lá está. Volto novamente, está a selecionar, vou meter outro. Vou aqui meter Mediterrâneo. Pronto. Meto OK. E por aí adiante. Eu pedi agora. Agora já acabou os fatores, eu não quero mais sobre fatores alimentares. Vou meter no meu código de árvores, agora vou fazer aqui fatores, neste caso, sociais. Vou ali novamente, seleciono mais, chamo aqui fatores sociais, ponho OK. E tenho aqui uma nova categoria, mãe. Agora preciso criar subcategorias, seleciono aqui fatores sociais e clico no mais. E agora ponho as variantes, os vários tipos de fatores sociais, por exemplo. Podíamos dizer aqui que, por exemplo, sobre a questão como fator social para um envelhecimento saudável agora está-me a dar uma branca, mas imaginemos, por exemplo, que eu fazia aqui, vivo com a família, pronto. Vive com filhos, pronto. Uma pessoa, se calhar, vive só, vou meter aqui outra possibilidade, vive só, etc, etc. Depois poderia haver fatores económicos, como por exemplo questões monetárias, etc. Eu podia pôr as variantes todas que eu quisesse. Mas isto é só para explicar como é que eu crio os códigos. Agora, como é que eu atribuo o texto a estes códigos? É muito simples. Eu primeiro tenho que selecionar para que ele não fique nada selecionado e vou imaginar que estou a ler uma frase e esta frase diz então respeito a uma questão de fator alimentar mediterrâneo. Então, eu seleciono a frase em primeiro lugar, seleciono depois o Mediterrâneo, desculpem lá, vou aqui novamente, seleciono aqui o Mediterrâneo e faço codificar. E vocês perguntam, mas porquê é que eu não seleciono também a código-mãe, neste caso o código principal? Não é importante e eu passo a explicar porquê. Porque quando nós fizermos as matrizes, o código principal, o código-mãe, será sempre a base. O que vai diferir é o que tiver por aí de lá dentro. Então, assim sendo, não é necessário. Vocês podem fazer? Podem. Mas não vai sortir, por exemplo, ao fim que nós queremos, não é necessário. Daí que muitas vezes eu recomendo que só selecione as subcategorias. Então, faço codificar. E, perdão, agora não fiz codificar, fiz adicionar. Vou ter que voltar novamente, peço desculpa. A frase está ali Mediterrâneo, vou fazer codificar e vejam que ela ficou. Esta frase, neste caso toda ela, diz respeito. Então agora o WebKDA já sabe a informação completa. Ele já sabe, primeiro, que a entrevista que ela está classificada foi feita por uma pessoa do sexo masculino, etc, etc, com tal idade, mas sabe também que essa pessoa falou qualquer coisa relativamente a um fator alimentar, neste caso vegan, na Mediterrâneo, perdão. Portanto, que vocês vão ver aqui, o número de referências aumentou para 1 e o número de fontes. Se eu agora fosse uma outra fonte, vamos aqui a uma outra fonte, vamos ver, por exemplo, aqui, eu selecionava uma outra frase e agora punha, por exemplo, Mediterrâneo também e fazia codificar. Vejam que o número aumentou para 2. Já tenho 2 fontes, são 2 documentos diferentes, mas tenho 2 referências. E volta lá a feira. Bom de reparar também que fica o meu nome. Eu tenho ali, eu vou tentar fazer aqui um zoom, estão a ver? Tenho ali Fábio Freitas e diz Mediterrâneo. Quer dizer que a pessoa, se eu estiver a trabalhar colaborativamente, sei quem é que codificou e quem foi a pessoa que fez aquele trabalho. Se eu fizer bem ou mal. Mas imaginemos que vocês estão a trabalhar colaborativamente e alguém diz, olha, eu não concordo que esta frase seja sobre vegan. Parte dela sim, mas outra parte não. Então, esta parte para mim não é sobre vegan. Então, selecionava a parte que não entendo, não concordo e clicava aqui em comentar. Deixa eu ver se no meu botão direito o rato, não está. Eu tenho dificuldade no meu computador, apenas isso não acontece, mas no vosso deve funcionar com o botão direito do rato. Eu clicava ali em comentar. E vou dizer que neste trecho eu deixava uma informação de texto para outra pessoa que estiver a trabalhar comigo. Ou se eu for, neste caso, tiver a validar o processo, um orientador, eu posso estar a deixar aqui o comentário ou o meu orientando, dizer, olha, esta parte não concordo que seja codificada. Deverias descodificar. Escrevia lá e fazia OK. E vai ficar sublinhado. Quando eu passar o cursor, perdão, eu tenho essa informação sobre o texto
que está codificado, que está em Mediterrâneo, mas ao mesmo tempo tenho o comentário que alguém deixou. Neste caso sou eu, também tenho o meu nome, mas ficaria com o nome da outra pessoa que estivesse a comentar. Ok? Esta é a forma como nós temos para codificar texto, não difere disto, é só ler. Dá para codificar texto sobre texto já codificado? Dá, sim senhor. Imaginemos que esta frase, além de ser sobre vegan, numa parte ela falava, por exemplo, sobre viver sozinho. Eu como vivo sozinho, então eu cozinho a minha própria comida vegetariana. Então ela falou numa parte ali sobre viver sozinho. Eu seleciono a frase, clico no vivo só e faço codificar. E ele vai ficar com um verde um pouco mais escuro. E eu passando o cursor, dá para ver então que eu tenho dois textos, dois códigos ou duas categorias já codificadas. Pronto, relativamente a este processo de codificação de texto é este. Eu vou só rapidamente explicar como é que se faz, por exemplo, ao vídeo. O vídeo e o áudio é exatamente igual. Eu vou clicar aqui para vos mostrar. É um vídeo, não vamos ter, vai ser um processo muito rápido, só que é assim, como é que eu agora vou codificar um vídeo? O áudio, aquilo está lá no vídeo, no texto, como é que eu faço? Bom, este é um processo no qual nós temos uma certa intervenção, porque vamos ter que parafrasear, ou transcrever, como vocês preferirem, aquilo que é dito no vídeo. E é esse parafraseamento que nós temos, ou essa transcrição, que nós depois codificamos. Então eu tenho que clicar em editar, e quando queria editar aparecem-me estas funções. Eu posso clicar no play e o vídeo está a andar, até posso andar mais para a frente, e a dado momento aqui alguém está a falar de uma parte que me interessa. Se eu clicar aqui neste ícone, ele vai iniciar uma gravação, marcar o início da gravação. Cliquei, ele começou aos 40 segundos do vídeo. E ele agora está a falar, e a dado momento, esta parte já não me interessa, e eu então faço fim da marcação. Quando faço fim de marcação, eu tenho uma unidade de texto que está ali, neste caso, selecionado, onde eu posso transcrever ou parafrasear o que foi ali falado e está feito. Podia agora gravar e ao gravar eu tenho aqui a unidade de texto que depois eu então posso novamente codificar. Seleciono a unidade de texto e digo, por exemplo, que a pessoa estava a falar sobre viver com filhos, algo assim do género. Fazia codificar e fica-me ali codificado. Perceberam? Este é um processo. E nós não vamos ter tempo, eu peço desculpa, porque como o nosso tempo já está adiantado e eu não quero terminar sem mostrar aquilo que é, por excelência, a conclusão final de como retiramos inferências dos dados. E já estamos, por isso, eu presumo, peço desculpa, se alguém tiver que se ausentar, por favor, sinta-se à vontade, não vou ficar melindrado, mas vou pedir-vos mais 10 minutinhos apenas para podermos terminar com o resto da demonstração e depois deixar algumas questões que possam ser colocadas, que é a parte relativamente ao questionamento. E o questionamento é onde eu tenho palavras mais frequentes, o WebKDA permite-me fazer pesquisa de texto, por exemplo, eu posso ter relativamente a saber qual é o termo, a palavra mais usada, por exemplo, vamos ver aqui palavras mais frequentes. Eu consigo fazer uma pesquisa das palavras mais frequentes. Isso às vezes é interessante porque me dá dados relativamente a palavras que por vezes eu não imaginaria que tinha no meu trabalho e que podem ser palavras-chave, por exemplo, para o meu artigo, ou então para a criação de categorias de análise, porque são termos que foram usados tantas vezes que eu não posso passar ao lado. Então, posso fazer aqui uma pesquisa, por exemplo, das 50 palavras, vou ali no mais, pesquisa de palavras, as 50 palavras mais usadas. Desculpem lá, não escrevi bem, utilizadas. Pronto. Relativamente à quantidade, são as 50 palavras. Dimensão mínima, eu escolho o número de letras, eu ponho, por exemplo, 4. Já sei que há palavras que eu vou querer excluir, como, por exemplo, o para, eu meto Enter, o como, não sei porquê, ele está ali a apagar o coisa, o como, agora não estou-me a lembrar de outras, mas eu posso acrescentar aquelas que eu quero que exclua, que não apareça logo e que tenha pelo menos 4 letras ou mais. Por exemplo, também seria uma coisa que surge, um termo que uso muitas vezes, etc. Eu agora, nas restrições, eu posso restringir onde é que eu quero fazer a pesquisa. Por defeito, normalmente ele pode fazer a tudo. Então eu vou aqui às fontes internas e seleciono as entrevistas. Eu quero que ele me selecione todas as entrevistas,
quais foram os termos mais usados. Faço gravar, vou às fontes internas, e então ele está-me a restringir a pesquisa àqueles documentos. Então faço salvar, e ele agora já tem ali as 50 palavras que ele identificou, que são os 50 termos mais utilizados. Faço duplo clique, e agora, vejam, tem ali o mais. Não me interessa. Anos, envelhecimento. Envelhecimento já me interessa. Anos, pode ser também. Mas vou dizer, por exemplo, mais eu não quero. Então eu vou adicionar aqui, palavras para excluir, o mais, faço Enter. Vou ver aqui, por exemplo, outra, o está. Eu posso depois, à medida do resultado, Enter, o isso, etc. E agora vou fazer um gravar. Vocês vão ver, tem aqui uma disquetezinha para gravar. E ao fazer o gravar, estes dados vão ser alterados. Faço aqui gravar e ele já me apagou outra informação. Passou a 70 termos mais utilizados. Dá para eu criar uma nuvem de palavras, se eu clicar aqui. E esta nuvem de palavras dá uma representação. Eu posso ver os sítios onde ela é usada. Por exemplo, a palavra envelhecimento, se eu clicar, vai-me aparecer todas as fontes onde este termo aparece. Eu depois também posso fazer uma pesquisa de texto, que são expressões, não apenas a palavra, mas expressões ou palavras derivadas da mesma família, mas que sejam no singular, no plural ou noutra forma. Eu também posso fazer... alguém estava aqui a fazer uma pergunta relativamente no YouTube se dá para importar os comentários. Não, nós podemos fazer esse processo de importação dos comentários, dá, mas temos que fazê-lo à mão, copy-paste, mas dá para fazer. A única questão que eu teria que fazer é aqui nas fontes internas, eu teria que criar um documento. Eu posso criar um documento como se fosse um editor de texto. Eu não expliquei isso há pouco, mas achei que não fôssemos tocar nesse assunto. Mas imaginemos que alguém quer, por exemplo, para análise de redes sociais, como por exemplo o YouTube, comentários. Eu posso muito bem ir aqui em novo texto, copio todos os comentários no YouTube e colo-os aqui. E até dá para depois aqui formatar, dá para pôr aqui... cores e etc. Então eu posso, dentro do próprio Wikipedia, ter um editor de texto onde copio. Agora, importar assim por si só não dá, ok? Depois eu já vou, a mesma pessoa já sei que estão a escrever algumas dúvidas, vou deixar isto para a parte do fim. Vou só tentar terminar com esta parte das matrizes e depois vou então dar o resto do tempo até libertar o microfone para que existam um pouco, vocês não estejam cansados de ouvir falar. Eu tenho todo o gosto em estar aqui com vocês, mas para não vos cansar, eu não quero também monopolizar aqui tudo. Vou falar então apenas agora para finalizar das matrizes. O que é que são as matrizes? As matrizes não é nada mais, nada menos do que o cruzamento que nós queremos agora fazer. Quando clicamos em matrizes, eu, por exemplo, imaginemos que neste estudo eu estava a fazer então um levantamento sobre o envelhecimento saudável. Mas, por exemplo, eu gostaria de saber, mas quem que, por exemplo, tem um regime, por exemplo, na questão dos fatores alimentares, quem é que tem um regime mediterrâneo ou vegan? São mais os homens, as mulheres? Em que idades é que são mais praticados este tipo de regime? Nas pessoas com mais de 60 anos, com menos de 60 anos? São este tipo de questões, as inferências que nós vamos querer agora obter, têm muito a ver com as nossas questões de investigação. Daí que é essencial, quando vocês, antes de começar este processo de análise, definam bem quais são as vossas questões de investigação, porque tudo isso vai alterar aquilo que serão as vossas categorias e subcategorias de análise. E principalmente, até aliás, quando vocês fazem entrevistas, vocês já têm uma noção de quais são as vossas questões de investigação, porque por isso é que criam um guião de entrevista e tudo lá tem um objetivo no guião. E esta pergunta 2, 3 e 4 é para dar resposta à questão 2 da tese ou do nosso projeto. Agora, então, em termos práticos, como é que eu faço esse cruzamento? Eu vou fazer agora um cruzamento que, atenção, vai dar um valor ridículo, zero, praticamente. Eu só vou ensinar o processo. Agora, claro, se vocês tivéssemos codificado muita coisa, ia aparecer aqui valores bem distintos, não é? Então, vou a matrizes e vou clicar aqui numa matriz. E a matriz que eu vou chamar, imaginemos que é um cruzamento entre sexo versus fator alimentar. E como o nome diz, eu tenho fazer o cruzamento dessas duas dimensões. Então, nas linhas, eu vou pôr em primeiro lugar a parte que diz sexo. Então, tem aqui diz linhas, seleciono mais, imagino que é uma tabela, não é? Isso é uma matriz. E agora, onde é que eu tenho? Reparem, eu fiz esta pergunta, ou neste caso eu quero fazer este cruzamento, nas entrevistas. Então, eu vou selecionar apenas
Onde é que eu tenho as entrevistas? As entrevistas, o atributo de sexo é um atributo descritivo, mas não está nos descritores, porque os descritores, relembrando, diz respeito a documentos onde tem vários sujeitos. Mas nós estamos a trabalhar com as entrevistas, e as entrevistas estão em classificações de fontes. Então, eu vou ali à parte que diz sexo, e vou selecionar masculino e feminino. Atenção a esta diferença, isto é muito importante, vocês não confundam depois, porque eu, se eu abrir aqui os descritores, também lá tem a parte de sexo. Só que isto diz respeito a um documento onde tem vários sujeitos, não diz respeito às entrevistas. Então, separemos bem as águas. Tenho então masculino, feminino, faço gravar e já lá tenho nas linhas. E agora tenho a parte das colunas. E a parte das colunas, eu quero agora selecionar aquela que é a dimensão relativa ao fator alimentar. Vou clicar aqui no mais. E agora vamos aos códigos ARV, porque esta dimensão interpretativa está nos códigos ARV, já não está nas classificações de fontes, nos descritores. E temos ali fator alimentar e selecionamos todas as hipóteses. Porque queremos que apareça, mesmo aqueles que tenham 0 valores, tem que aparecer lá, não é? 0 também é um dado, não é? Então faço gravar e já tenho neste momento. Só teria que fazer agora aqui, neste caso, para ver... Aqui, está aqui a faltar uma coisa, já está. Há aqui uma situação que me desapareceu. Deixa-me só fazer, peço muita desculpa, que há aqui um iconezito que eu devo ter feito. Ao encolher, ele deve ter desaparecido. Deixa-me ver aqui. Ok. Que eu agora deveria ter aqui para salvar, mas deixa-me só fazer aqui um refresh à página. Peço muita desculpa, vou fazer aqui um recarregar. Porque ele deveria ter aqui este ícone, ele está ali escondido e por alguma razão eu neste momento não estava a conseguir aceder a ele. Vou ver, isto é possivelmente na minha visualização. Vamos aqui tentar fazer rapidamente então. Sexo versus fator alimentar. E então, nas linhas, vou meter aqui novamente, então, vamos classificações de fontes, nas entrevistas, a parte de sexo, masculino e feminino, faço gravar, a água já ali aparece bem, agora nas colunas, eu vou colocar o fator alimentar, vou clicar aqui no mais, e neste caso são nos códigos árvore, vou meter aqui fator alimentar e seleciono as duas opções que eu tenho. Faço gravar e agora faço salvar. Ele vai-me criar então uma matriz, que é sexo versus, e vai-me aparecer praticamente, ou um máximo vai aparecer, para fazer duplo clique, tem 1. Então, quer dizer, eu tenho uma referência de uma pessoa de sexo masculino que tem um regime de alimentação mediterrânea. Um regime mediterrâneo. Então, essa informação, se eu clicar ali na célula, aparece no sítio onde eu codifiquei. Claro que isto não diz nada, não é? Porque é tudo zeros, não tenho aqui grandes informações, grandes quantidades, não tenho várias colunas, tenho só duas opções. Isto vai variar consoante aquilo que for o conteúdo que vocês forem alimentando. Para dizer que eu depois posso exportar isto para Excel, ou exportar aqui para Excel, ele vai ficar num ficheiro que vocês depois podem copiar e colar no vosso Word, criar tabelas. Em termos de outputs, neste momento, a única questão que tem é clicando naquele íconezinho que aqui aparece, quando eu clico, que diz que é um mapa de conceptual, ao clicar, ele tem as correlações, neste caso vejo masculino, ele tem uma correlação, então dá para eu gravar como imagem, se vocês quiserem mapa de conceitos, que às vezes pode também ser interessante. Eu agora queria então terminar, peço desculpa que já interrompi, vou dar liberdade, vou querer-vos ver e ouvir, no bate-papo, eu estou aqui a tentar ver também nos participantes, quem quiser levantar a mão. E eu queria, neste caso, dar a possibilidade de que vocês possam colocar questões. Eu sei que isto foi uma coisa muito rápida, sei que vocês têm questões bem particulares consoante o vosso estudo, daí que levantem a mão, coloquem a vossa questão. Sei que tem aqui uma da professora Thalita Silva que diz que se existe a possibilidade do caminho inverso, onde coloco as palavras que me interessam para saber quantas vezes aparecem. Sim, dá para fazer esse caminho. Se é bem, eu entendi, é naquela parte que pretende fazer uma pesquisa de texto, isto é, você define as palavras que pretende e ele vai dizer quantas vezes essa palavra é utilizada
nos dados que você recolheu. Isso é totalmente possível. Outra questão aqui da professora Carmen Cunha diz: se eu codificar uma entrevista, os códigos criados, posso aplicá-los às outras? Sim, claro. Os códigos, a partir do momento que são criados, já dá para aplicar em todas as entrevistas. Não precisa estar sempre a criar códigos a cada entrevista. Não, eles lá vão ficar para sempre. Se vocês forem aqui, uma outra visualização que vocês têm, na parte da codificação, se forem aqui aos códigos ARV, vocês vão ver a lista de todos os códigos. Eu até vou reduzir aqui um bocadinho a visualização. Vocês vão ver aqui a lista de todos os códigos. Estes códigos ficam sempre. Vocês até podem mesclar códigos. Chega um momento que diz: olha, este e este são praticamente a mesma coisa, é pouca coisa os distingue. Então dá para assimilá-los, fundi-los, mesclar é o nome que nós usamos, sem que perca a codificação que foi feita. Ou então diz: olha, eu quero apagar este e quero mandar tudo para o outro código. Copiar, colar e esvaziar, onde dá para fazer todas essas questões, está bem? Por favor, coloquem a mão se quiserem, ou libertem o vosso microfone, a vossa webcam, para podermos ter agora um momento de perguntas e respostas, está bem? Estou a ver que há muita gente. Professora Barbiana, não sei se quiser falar alguma coisa para também saber se dei resposta um pouco àquilo que seriam as vossas necessidades para o vosso projeto. Esteja à vontade, pode falar, porque eu sei que se calhar das duas uma, ou não entenderam nada, ou eu fui excelente, que eu devido. Olá, Fábio, tudo bem? Eu sou a Tanatiana. Na realidade, não, você foi excelente, tá? Foi bem bacana. Para mim, pelo menos, foi ótimo, porque eu não conhecia a ferramenta. Agora que eu estou trabalhando com essa parte. Eu sou do Brasil, mas estou morando aqui em Portugal e moro em Aveiro. Na realidade... Vizinha! Vizinha? Eu também sou da Aveiro. Bacana. Então, a minha pergunta foi justamente ali, você comentou que aquele cruzamento de informações na matriz, a gente consegue fazer em documentos diferentes. A minha pergunta foi se a gente consegue fazer ele naquele documento único, né? Pensando que eu fiz uma entrevista, uma pesquisa lá no Google Docs e no formulário gerou um Excel e eu consigo fazer dentro desse mesmo documento, desse Excel que eu fiz, que eu importei ele para dentro da web, fazer essa matriz? Sim, professora, claro que pode fazer, porque assim, eu dei um exemplo por acaso das entrevistas, mas isso aplicaria-se exatamente o mesmo. Se eu, por exemplo, abrir aqui o Excel, eu posso usar as mesmas categorias, ou posso criar outras categorias só para este documento. Imaginemos que eu chegava aqui, por exemplo, imaginemos, estou a dar um exemplo, faria parte, por exemplo, sobre viver só. Então, seleciono o texto e isto é a mesma categoria e a subcategoria que eu queria para as outras. Eu selecionava e fazia codificar. E repare que ele já ficou ali codificado. Este é o documento Excel que eu importei, não tem nada a ver com entrevistas. E eu posso agora, nas matrizes, se for aqui ao questionamento e nas matrizes, eu posso agora fazer exatamente a mesma questão. Eu agora vou até editar, só que vou apagar aqui nas linhas, por exemplo, vou apagar, agora em vez de ser nas entrevistas, vou fazer, neste caso, no documento. Faço OK. E nas linhas vou adicionar na mesma, só que vou adicionar aqui, em vez de ser nas classificações de fontes, como aquilo está naquele documento Excel, que é um documento com vários sujeitos, eu já tenho que ir aos descritores. Então seleciono aqui homem e mulher, ele está em espanhol, peço desculpa, porque isto foi sobre um questionário aplicado em espanhol, faço gravar. Faço aqui salvar, agora é possível que vai-me aparecer 0. É possível. Vou fazer aqui, veja, está tudo 0. Pronto, não existe, mudou os dados. Então, quer dizer, é possível eu fazer exatamente o mesmo que eu fiz com as entrevistas com um documento Excel. Sem problema, está bem? Não sei se respondi, professora Tatiana, à sua questão. Sim, muito obrigada. Nada. Eu não sei se, entretanto, houve mais pessoas a fazer aqui questões. Pronto, quem tiver que se ausentar, neste caso agradeço imenso pela vossa participação. Por favor, se alguém quiser colocar outra questão, esteja à vontade. Por favor, libere o seu microfone, a sua webcam e falamos. Ok? Tem aqui alguém? Não. Fábio, boa tarde. Olá, me escuta? Sim, perfeitamente. Muito obrigada pela tua explanação.
Me chamou bastante atenção, se é que eu compreendi que esse software trabalha de uma maneira muito parecida com o trabalho artesanal do pesquisador qualitativo, né? Em algum momento eu me lembrei, grafando os meus textos, colorindo os meus textos e fazendo aquele, né, procedimento bastante artesanal, um bricoleur, né, de buscando ali, então, encontrar categorias que tenham algum potencial explicativo, que respondam às minhas questões de pesquisa. O que eu te pergunto é o seguinte, ele tem alguma funcionalidade que também nos ajude nessa busca, nessa captura, não só de palavras-chave, mas de temas que possam estar ali sendo uma proposta de categorização? É possível, professora, fazer isso, depender. É assim, atenção uma coisa, não estamos ainda a trabalhar com software de inteligência artificial. Para lá caminhamos. Porque muitas vezes o que já existe hoje é você, à medida que vai categorizando e codificando unidades de texto, ele vai decorando e vai aprendendo connosco, mas isso, assim, isso é o futuro. Neste momento isso ainda não é uma realidade presente, mas imaginemos que ele identificou que nós falámos sobre uma unidade de texto que falava sobre alimentação saudável. Ele diz, olha, mas atenção, há outras aqui que têm exatamente o mesmo tipo de informação diferente sobre o conteúdo, mas que vai na mesma temática. Ele vai aprender, ele pode nos dar sugestões. Esse é o futuro. Contudo, aquilo que você disse, parece que é um processo manual. Sim, o papel do investigador aqui, no WebKDA pelo menos, passa sempre pela leitura e esse processo manual não é isento e nem neste momento o queremos colocar de parte. Agora, respondendo muito rápido àquilo que poderia ser uma possibilidade, existem de facto, por exemplo, termos que eu posso pesquisar. Imaginemos que eu queria que ele me identificasse todos os sítios onde tem a palavra envelhecimento e queria que ele já me codificasse, pelo menos essa palavra. Eu posso fazer isso. Ao fazer a criação dessa pesquisa de palavra, ele faz a pesquisa da palavra, do termo, e eu automaticamente crio logo um código livre com aquele termo. Ele automaticamente já faz, eu já não tenho que estar a ler todos os textos onde aquilo aparece, esse termo. Mas isso limita-se normalmente a termos muito concretos, a palavras muito específicas. Fiz-me entender? Não há aqui uma situação do género, ele vai propondo, olha, tendo em conta que você escolheu esta temática, tem aqui outras sugestões no texto que podem lhe interessar. Esse será um futuro próximo. Mas já entra aí a questão da inteligência artificial, que não é ainda, pelo menos no nosso software e na maior parte, se não a totalidade, ainda não está disponível. Daí que lamento se não fui de encontro, professora, àquilo que seria a sua intenção, a sua questão. Não, está respondido, sim. Obrigada, Fábio. Ok, outra questão do professor Danilson da Costa é se seria possível oferecer um curso completo sobre o WebKDA. Essa foi apenas uma introdução, sim, é verdade. Nós, neste momento, eu não sei se o Danilson Costa faz parte da equipa que está a trabalhar com a professora Barbiani, mas existem, por vezes, situações onde nós podemos oferecer um curso completo, sim, normalmente os cursos completos são de 8 horas, mas é como eu digo, é um curso completo, onde trabalhamos, onde vocês saem de lá com os vossos dados, se vocês estiverem a trabalhar com os vossos dados já, podemos dizer, um esqueleto bem interessante, uma proposta bem interessante, aquilo que poderá ser depois o vosso processo de análise. Existe essa possibilidade a nível de formações, mas aí, pronto, é como eu digo, esta é apenas uma introdução gratuita que nós fazemos por vezes para demonstrar o potencial do software. As outras que seriam para poder passar também pela consultoria, ou neste caso por formações de 8 horas, teria que ser consultado através do WebKDA, mandando um e-mail para info@webkda.net. Eu posso escrever aqui para vocês obterem informações. .net, aqui está o e-mail, se vocês quiserem então contactar. E então aí temos serviços de consultoria e serviços de formação. Para dizer que normalmente as formações de 8 horas incluem sempre uma licença de 90 dias do software.
Por isso, quem fizer a formação já está também, ao mesmo tempo, a adquirir a licença de software para utilizar durante 90 dias. O que nós sempre recomendamos, principalmente quando vocês estiverem perto de começar a analisar os dados, porque eu acredito que muitas pessoas estão aqui a aprender agora, mas só vão analisar os dados daqui a 2 meses, 3, e depois esquecem muitas coisas. Por um lado, esta sessão vai ficar gravada, assim que vocês tiverem a gravação, receberem um e-mail com a gravação, revejam-na que pode ajudar. Outra coisa que foi o Danielson que fez aqui, que ele falou, seria possível oferecer um curso completo? Ok. Ele está a dizer que não faz parte, pronto, ele está a trabalhar na sua tese e acedeu recentemente. O que eu posso sugerir ao Danielson Costa é que possa solicitar um serviço de consultoria, que é interessante, que por vezes nestes casos o que acontece é que temos ali 2 horas, normalmente este serviço de consultoria são de 2 horas, onde nós poderemos dividir 1 ou 2 horas, consoante o pretender, mas às vezes trabalhar especificamente naquilo que é o seu projeto. Você tem o seu projeto, tem os seus dados, não é? Quer fazer alguma coisa e nós pomos a andar, como pôr a andar, mas não é no sentido de mandar embora, é pôr o projeto a andar. É dizer, olha, vamos criar isto, vamos criar aquilo, vamos fazer desta forma, faz assim, nunca substituindo aquilo que é o papel do orientador. Não vamos entrar nas partes da metodologia. Nós damos aqui a consultoria a nível de processos, de como sistematizar o vosso processo de análise, está bem? Ok. Pronto, eu não sei se haverá mais alguma questão. Peço desculpa por me ter alongado neste tempo, mas agradeço a todos e imensamente a vossa atenção e desejo a todos uma boa noite, uma boa tarde para os amigos do Brasil e que possam desfrutar deste momento. Podem enviar e-mails, estejam à vontade, está bem? E agradeço imenso pela vossa participação, pela vossa atenção. Então a todos um bem-aja, saudações, felicidades académicas para todos e que sejam felizes e que acima de tudo também sejam protegidos e um muito obrigado.